Olá pessoal, me pediram que eu explicasse como resolver as seguintes questões. Número 1. Determine o valor das seguintes variáveis. Então temos aqui um caso de igualdade de matrizes e para encontrar o valor de cada variável, basta identificar as respectivas linhas e colunas. Por exemplo, na primeira matriz, o R está na primeira linha e primeira coluna. O respectivo número que está na primeira linha e primeira coluna é o 2. Então o R é igual a 2. Agora na primeira matriz, primeira linha e segunda coluna, temos o 3. E na segunda matriz, primeira linha e segunda coluna, temos o N. Então o N é igual a 3. Primeira matriz, segunda linha e primeira coluna, temos o 2. E na mesma posição, na outra matriz, temos o F. Então o F é igual a 2. Segunda linha e segunda coluna L. E nessa outra, segunda linha e segunda coluna, temos o 5. Então o L é igual a 5. Questão número 2. Calcule o valor de x e y nas seguintes matrizes. Temos novamente um caso de igualdade de matrizes, então basta olhar as posições. O y mais 3 está na primeira linha e primeira coluna. E na outra matriz, o valor que está na primeira linha e primeira coluna é o número 2. Então basta fazermos y mais 3 é igual a 2. Para encontrarmos o valor de y é só isolar o mesmo. Então y é igual a 2. O 3 era positivo, coloquei do outro lado a igualdade negativa. Então o y é igual a 2 menos 3 menos 1. Agora encontrando o valor de x. Segunda linha e segunda coluna. Temos o x ao quadrado mais 6x mais 9, e na mesma posição na outra matriz, segunda linha e segunda coluna, temos o zero. Temos aqui uma equação de segundo grau completa, e para resolver, estarei utilizando o oposto da soma, ou seja, o oposto do valor representado pela letra B, que é o 6, o oposto de 6 é menos 6, e o produto, que é o valor que está no lugar da letra C. No caso aqui o 9. Então queremos dois números que quando somarmos dê menos 6 e quando multiplicarmos dê 9. Começando pela multiplicação. 1 vezes 9 dá 9, porém 1 mais 9 não dá menos 6. Outro número para dar 9 é o 3. 3 vezes o 3 dá 9 e positivo. Então até aqui está correto. Porém, na linha de cima temos o negativo. E se eu multiplicar menos 3 por menos 3, menos com menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9. Então, por enquanto, está correto. Na linha de cima, menos 3 mais menos 3, que eu posso representar assim, menos 3, mais com menos dá menos, 3. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal, então dá menos 6, que é o valor que temos aqui. Então, o x é igual a menos 3. Esse tipo de equação é aquele que, quando resolvemos utilizando a fórmula de Bhaskara, chegaremos no delta igual a zero. E quando o delta vale zero, a resposta é apenas uma raiz. Questão 3. Encontre os valores de x e y. Aqui temos um caso de adição de matrizes. E vocês podem notar, pegando os valores que estão na primeira linha e primeira coluna. 2 mais 4 vai dar 6. Então a soma dos valores da primeira matriz com os valores da segunda matriz deve ser igual ao resultado da terceira matriz. Como eu quero saber o valor de x e y, então temos o x, copiei esse sinal de mais, na mesma posição temos o número 2, e na terceira matriz, na mesma posição, temos o número 7. Para resolvermos, basta isolar o x. X é igual a 7 menos o 2. Ele era positivo, trouxe para cá negativo. X é igual a 5. E se eu substituir aqui, 5 mais 2 dá 7. Então está correto. Agora encontrando o valor de y. Y está na segunda linha e segunda coluna. Na mesma posição temos o 9 e na mesma posição temos o 3. Então o y mais o 9 é igual a 3.
Isolando o y é igual a 3, o 9 era positivo. Quando levamos para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Então o y é igual, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 6. Então os valores de x e y, 5 e menos 6. Espero que tenham entendido e gostado da resolução, e até o próximo vídeo.